Sávio Cavalcante, sou professor de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Unicamp, e estudo relações de trabalho e classes sociais no Brasil. Eu gostaria de falar aqui sobre os desafios que a sociedade brasileira enfrenta atualmente no que diz respeito às formas de regulamentar as relações de trabalho, de modo a viabilizar condições dignas aos trabalhadores e às trabalhadoras. O contexto de pandemia que estamos vivendo nos coloca numa situação muito contraditória. Por um lado, estamos sendo desafiados a sobreviver ao isolamento social de modo a manter nossa saúde mental, física, o nosso próprio trabalho e o nosso estudo. Por outro, lembramos com mais atenção que ninguém vive sozinho, e se hoje eu posso executar o meu trabalho, o meu estudo dentro de casa, um conjunto imenso de trabalhadores continua executando suas atividades fora de suas casas. Estamos, portanto, inevitavelmente ligados a esses trabalhadores. Na verdade, sempre estivemos. O problema é que agora torna-se mais decisivo e urgente pensar em que condições esses laços estão construídos, seja no que a gente chamava de normalidade, seja na pandemia. Ou seja, falando de um modo bastante direto, são justas as condições que regulam a proteção de trabalho na sociedade brasileira nos dias de hoje? Melhor ainda, para termos eficiência econômica, nós precisamos abandonar a defesa de direitos trabalhistas. Eu vou pegar aqui um caso concreto, que é a situação dos entregadores por aplicativos. Muitas coisas que eu vou dizer sobre eles valem para outras categorias. Mas, para que a gente entenda o que está em jogo, é preciso colocar essa questão num contexto histórico mais amplo. Diria até mesmo que, por mais avançada que pareça ser a nossa forma de vida na atualidade, nós estamos enfrentando um problema muito parecido com o que ocorreu no fim do século XIX e início do século XX. Para justificar melhor o que eu acabei de dizer, precisamos pensar um pouco num ponto que muito frequentemente atrapalha a colocação desse problema. Que ponto que é esse? É achar que as tecnologias definem, por si só, por uma questão técnica, o modo pela qual elas são reguladas socialmente. É muito comum ouvir, e até triste perceber que no meio jurídico isso aparece, que tudo precisa ser revisto porque o mundo é hoje muito diferente do que foi em termos tecnológicos. Geralmente isso significa o seguinte, é impossível ter proteção do emprego em certas áreas como esses trabalhos por plataforma. Ora, é claro que hoje não vivemos como se vivia no começo do século XX. Eu nem precisaria aqui dar muitos exemplos de como a nossa forma de trabalho, comunicação e interação social são moldadas pelas tecnologias hoje existentes. Do ponto de vista do consumo, fazendo poucos toques numa tela de celular, você faz com que uma comida chegue na sua casa em poucos minutos. É algo eficiente. Mas aí eu pergunto, será que é justo com todos aqueles que estão envolvidos nessa rede que integra seres humanos e tecnologias? Com isso eu estou querendo dizer que é uma decisão da sociedade, isto é, uma decisão política, no melhor sentido da palavra, sabemos o que fazer com essas tecnologias, que tecnologias que devem ser criadas e como elas podem resolver os problemas que nós colocamos. Vamos voltar então no caso dos trabalhadores em plataformas que fazem entregas. O que dizem as empresas proprietárias dos aplicativos? Elas dizem o seguinte: elas seriam apenas empresas de tecnologias que têm dois clientes, quem produz e entrega a comida e quem a recebe. Seriam todos indivíduos autônomos e livres em razão de uma tecnologia que hoje cabe no bolso de cada um. Elas criariam, portanto, oportunidades de renda e tornariam mais eficiente e satisfariam mais os desejos dos consumidores. Mas aqui o ponto que eu gostaria que a gente parasse um pouco para refletir. Para ser tão eficiente assim, para que essa comida chegue, antes de você pensar em cozinhar por conta própria para saciar a fome, é preciso um controle muito grande de todos os agentes envolvidos. Esse sistema não poderia ficar à mercê da liberdade, vamos dizer assim, dos entregadores em irem trabalhar quando estiverem a fim. Adicione a isso o risco de você pegar a Covid-19. O que eu estou querendo dizer com isso? As empresas precisam controlar todas as variáveis, nos mínimos detalhes,
que são aquelas capazes de garantir aquilo que elas prometem no seu serviço. Elas precisam ser uma empresa de transporte de mercadorias. E como que elas fazem isso? Elas criam mecanismos e estratégias muito complexos para manter trabalhadores sempre disponíveis em suas bases, controlando cada segundo o que está acontecendo, determinando quem pode ou não pode trabalhar para elas, e interrompendo, em muitos casos, sem justificativa, porque não é mais aceito que alguém trabalhe para ela. E tem algo aqui muito importante, central. Ela determina quanto que cada um vai ganhar com isso. Bom, vamos voltar aqui um pouco para o fim do século XIX e começo do século XX, né? Quando as empresas começaram a controlar todas as variáveis da produção e puderam ter como ditar, né, como, onde e quando as coisas e serviços precisam ser feitas, iniciou-se ao mesmo momento um esforço para garantir que elas não poderiam usar de qualquer maneira a força de trabalho de quem, no limite, está sendo controlado por elas. Os direitos sociais e trabalhistas nasceram exatamente dessa luta, que é muito anterior a esse período que eu estou dizendo, mas para a gente focar nele. Porque eles foram entendidos como formas de justiça e medidas até humanitárias para que essa relação se tornasse possível. Uma sociedade assim não seria possível se jogasse cada um para sobreviver por um prato de comida. Mais do que isso, a história concreta e objetiva do capitalismo em termos internacionais mostrou que não existe limite de uso da força de trabalho por empresas se não houver uma ação externa a essas empresas e ao próprio mercado, porque a competição entre elas não resolve a questão da regulação do trabalho. Aliás, e essa é uma história que eu não tenho muito como falar aqui hoje, mas é muito importante conhecer como a noção de liberdade de mercado ao longo de muito tempo foi plenamente compatível com a existência de trabalho escravizado. Você ainda pode estar pensando, né, voltando para o problema atual, mas esse trabalhador por aplicativo da entrega, ele não é obrigado a fazer essa atividade, né? Ele pode se desconectar a qualquer momento, ele é um autônomo, portanto, até porque a moto ou a bicicleta é dele. Bom, eu faria uma outra pergunta no lugar. Se você pudesse, aceitaria trabalhar por muitas horas por dia, sem saber quanto que vai ganhar no fim da semana ou no fim do mês, correndo o risco de ter um acidente de trânsito que só você e sua família irão arcar pelos custos, e correndo o risco de pegar a Covid e levar depois para sua família? Que escolha você faria? Por que há tantas pessoas escolhendo ser livre dessa maneira? Com isso eu não quero dizer que não existam muitas pessoas que não gostam do que fazem, que vão continuar trabalhando com isso agora ou depois. Mas eu estou dizendo que nós todos, como sociedade, precisamos fazer uma escolha. Vamos ser justos com esses trabalhadores ou apenas fechar os olhos para o problema e, no máximo, dar uma gorjeta de alguns reais pela entrega que foi feita nesse momento de pandemia? A justiça passa necessariamente por uma legislação que dê as condições mínimas nas quais esse trabalho possa ser feito com segurança, com dignidade, com rendimentos decentes. Bom, muitos aqui ainda podem estar se perguntando, tudo muito bonito, muito legal, mas nada disso adianta muito porque com mais direitos você reduz a eficiência econômica, os empregos vão diminuir e as empresas vão se inviabilizar. Que significa que, por melhores que sejam as intenções, elas provocam efeitos ruins. Olha, eu poderia mostrar aqui um conjunto muito grande de papers, artigos e livros que debatem exatamente esse tema, mostrando que a relação entre o aumento da proteção trabalhista e o número de empregos não é essa que se imagina. Pelo contrário, num dos estudos mais amplos feitos em escala internacional, pela Organização Internacional do Trabalho, a conclusão foi bem diferente. Mas, olha, depois de 20 anos estudando esse tema, desde quando eu comecei lá na iniciação científica, cheguei à conclusão de que nenhum dado ou estudo vai resolver essa questão. Porque, na verdade, ela tem a ver com o modelo de sociedade que se quer construir e com alguns interesses que é preciso enfrentar para que esse modelo seja, de fato, produzido. Existe um modelo que pensa o seguinte: um trabalho que é essencial para a sociedade, que exige muitos riscos e intensidade, precisa ter garantias.
A sociedade, como um ente coletivo, precisa sinalizar para essas pessoas que se algo acontece com elas, elas não vão ser deixadas para trás. Precisam de garantias de que esse esforço será recompensado de forma digna. Não é só promessa de livro de autoajuda que vai resolver isso, elas precisam de leis para fazer com que isso seja efetivo. Agora, existe um outro modelo de sociedade em que, de alguma forma, cada um segue por si mesmo, cada um decide o que vai fazer naquele instante e o mercado remunera quem se sai melhor. Se a pessoa falhar, ninguém tem muito a ver com isso. Cada um teria que ter oportunidade de estudar, né, ter igualdade de oportunidades, e aqueles que mais se esforçam, os melhores venceriam. Ou, como às vezes acaba aparecendo em alguns livros de autoajuda, é preciso ter algum tipo de estímulo, né? Uma forma de pensar a sociedade como um aquário, ou uma piscina, um tanque, seja lá o que for, em que você joga um tubarão para fazer com que os outros peixes saiam da inércia, da preguiça, né? Olha, eu posso até concordar que esse segundo modelo trouxe algum conhecimento sobre o que significa ser um indivíduo nesse tipo de sociedade que nós vivemos, e que talvez tenha tido alguma importância para que eu esteja aqui falando com vocês com esses recursos que agora eu disponho. Mas eu também não consigo fechar os olhos aos problemas que esse modelo criou e à destruição humana e da natureza como um todo que esse modelo pode nos levar. No fim, é preciso ser bastante direto. Esse modelo não é justo e existem alternativas mais dignas. E não há nenhuma eficiência econômica no mundo que possa naturalizar e justificar essa injustiça. Os valores que consideramos os mais interessantes ainda são fomentados pelo primeiro modelo de sociedade, aquele que não quer deixar ninguém para trás. Na verdade, se chegamos ao ponto em que hoje estamos, é porque de inúmeras maneiras a solidariedade humana se sobrepôs a um cálculo utilitário de eficiência. Agora, eu sei que para muitos desses trabalhadores, né, aos quais me referi, isso não é só uma questão moral de justiça e injustiça, embora também o seja, é de sobrevivência. E, gostemos ou não, eles vão continuar fazendo a sua luta. Aliás, daqui uns dias, né, no sábado, 25 de julho de 2020, haverá uma nova greve de entregadores no país. Espero que todos apoiem no fazendo pedidos nesse dia. Agora, para muitos que me ouvem, este pode ser apenas um problema moral. Valeria a pena deixar tantas pessoas na insegurança para eu ter a comida que quero em poucos minutos aqui na minha casa? Né? Eu queria que a gente parasse um pouco para refletir em duas coisas. Primeiro, né, essa tendência que eu coloquei aqui de desproteção do trabalho, se ela não for combatida, ela também irá se colocar para atividades que exigem maior qualificação e devem mudar a vida de muitos. Nesse caso, apenas nesse caso, estamos no mesmo barco, ainda que de maneiras distintas, em posições distintas, mas ele está rumando para o mesmo local. Mais ainda, muitos que me ouvem podem se colocar na ponta de lança da produção tecnológica do futuro. E a minha pergunta seria: que tecnologia? Para quê? Para quem vocês a farão? Bom, essa história continua, eu agradeço bastante pela atenção.